Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, estudando sobre a orientação dos nossos mentores do Grupo Ramatiz. Hoje é dia 1º de julho de 2024. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos do Livro dos Espíritos. Como nós começamos a estudar sobre a escolha das provas, eu vou terminar esse capítulo hoje, essas questões hoje, desse assunto, e aí depois, no próximo estudo que nós formos fazendo, durante os meses, aí eu vou começar lá do início do livro. Mas hoje eu vou terminar, porque eu não tinha intenção, né, de continuar o estudo do livro, mas como surgiu a oportunidade da gente estudar o Livro dos Espíritos, então eu vou terminar esse assunto para a gente começar lá do início, depois nos próximos estudos. Então, o último estudo nosso, nós paramos na questão 269. Então, hoje nós vamos iniciar 270, que o Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, aí antes, né, de nós iniciarmos, vamos fazer a prece, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos hoje reunidos, aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas, sobre as leis que regem a nossa vida. Agradecer ao nosso amado Ramatiz, que nos oportunizou estarmos esse grupo reunidos na sua casa, sobre a orientação do seu aprendizado. Agradecer por esse momento, que é muito precioso, que esse momento possa nos trazer o entendimento na nossa alma, não só do nosso intelecto, mas um entendimento espiritual, que nós possamos grafar dentro da nossa alma, do nosso espírito, todo esse aprendizado que nós vamos adquirir hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a questão 270, ela diz assim: a que se prendem as vocações de certas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira antes de outra? Ou seja, por que é que a gente escolhe seguir uma determinada carreira, por que não outra? E aí, a resposta é a seguinte: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Ou seja, dependendo do nosso progresso que nós fizemos, nós já partimos com uma outra profissão diferente. Mas se nós não tivermos adquirido o aprendizado, na outra vida, na próxima vida, com certeza nós vamos repetir a mesma lição, né? Exemplo, se nessa vida eu sou professora, fui professora, né? E eu não adquiri o aprendizado necessário dessa profissão, na outra vida eu vou vir como professora, né? E assim por diante. De acordo com o nosso aprendizado também, né? Muitas vezes nós precisamos aprender algo que está inserido naquela profissão e não na outra, porque muitas vezes na outra eu já aprendi. Então, agora eu tenho que partir para um novo aprendizado, que eu acredito que nós passamos por todos, né? Todo tipo de aprendizado nas nossas vivências, a não ser aquele que nós adquirimos através de ver, né? Muitas vezes, só de a gente ver a experiência de uma outra pessoa, muitas vezes nós também agregamos à nossa vida esse aprendizado. E a questão 271, ele diz assim: no estado errante, ou seja, quando nós estamos lá no plano espiritual, né, que nós não estamos no plano físico, não estamos encarnados, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa o poder fazer nascendo, por exemplo, entre os povos canibais? Essa é a pergunta, né, que foi feita aos espíritos. Quer dizer, quando a gente está lá no plano espiritual, nós estudamos diversas condições na qual nós estamos precisando para o nosso progresso. Aí ele pergunta, né? Como pensa o poder fazer nascendo, por exemplo, uma pessoa lá nos canibais, né? Que são povos primitivos? E a resposta é a seguinte: não são os espíritos avançados que nascem entre os canibais.
mas espíritos da natureza daqueles canibais ou que lhes são inferiores. Veja bem, então quem nasce ali, muitas vezes até inferior àquelas pessoas. É aquilo que sempre se explica, né? Às vezes, uma pessoa que nasce numa determinada família, muitas vezes ela é inferior àquelas pessoas daquela família, por quê? Porque aquela família é o lugar adequado onde ela veio para ela, né, conseguir o progresso dela mais rápido, o aprendizado. Por exemplo, uma pessoa muito cruel, muitas vezes ela pode nascer numa família muito amorosa, para que ela tenha a oportunidade de um crescimento mais rápido, mas ela não tem o mesmo progresso daquela família, que já desenvolveu o amor e ela ainda não. Mas pode ser, ou ela está equiparada com aquela família, ou ela pode ser inferior, ou pode ser também superior, porque muitas vezes ela veio para ensinar algo àquela família, né? Muitas vezes são escolhas. Por exemplo, André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele conta, a mãe dele era um ser muito evoluído. Ela já estava lá no plano, em um dos planos superiores. Mas ela escolheu voltar, viver junto com o ex-marido dela, que era o pai do André Luiz, na encarnação, a última encarnação dele, para que aquelas amantes do marido fossem as filhas dela, para que ela ajudasse aquelas pessoas a desenvolver, a evoluir. E ela já era um ser muito mais evoluído. E até pelo fato de quando ela foi mãe do André Luiz na Terra, ela era muito mais evoluída, tanto do marido do que o André Luiz também, que era o seu filho. Então, o que ela veio? Ela veio para tentar ensinar, ajudar aquelas pessoas a progredir mais rápido. Como ela não conseguiu, por amor, ela não tinha obrigação, ela, por amor, ela escolheu voltar novamente para dar mais uma chance para aquelas pessoas dedicar o amor dela, porque ela acreditava que talvez na próxima existência ela conseguiria o intuito que ela não conseguiu na outra. Tudo isso feito por amor. E aí ele continua: sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são ainda inferiores, ou mais inferiores de nosso mundo. E vir entre nossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos, exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Então, o que ele está falando aqui? Que esses canibais, eles não são as pessoas, o povo menos evoluído. Ainda existe em outros mundos pessoas menos evoluídas ainda. Então, se uma pessoa dessa estirpe, que era menos evoluída do que os canibais, viesse para uma tribo canibal, nascesse numa tribo canibal, o que acontece? Essa pessoa estava vindo para ela ter uma chance de progresso entre os canibais que já eram mais evoluídos um pouco do que ela. Então, aqui dá para a gente entender como que funciona, né, tudo isso. É uns ajudando os outros. Esses dias eu vi um vídeo interessante, ele contando que ele foi levado para estudar lá junto com o Trigueirinho. E aí ele estava achando que aquilo lá era um pouco de fantasia, que eles estavam enganando ele para tentar ganhar dinheiro, alguma coisa dele. E aí eles escolheram alguns deles para vir aqui para Mato Grosso do Sul, e ele era do Rio, tinha gente de Rio Grande do Sul, de outros lugares, e ele conta que eles foram lá naquele lugar, ele não disse aonde, mas eu penso que é ali em Corguinho, né, aonde os ETs tem aquele lugar lá que eles falam que os ETs aparecem, e aí achei interessante que quando os seres lá do outro planeta chegou, os outros correram para o meio do mato, né, de medo, e ele não teve como correr porque ele estava paralisado, na verdade, senão ele também teria corrido. Aí ele conta que aquele ser que desceu da nave, ele virou e disse para ele: nós não estamos aqui ajudando vocês porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós, mesmo estando no outro plano, eles dependem daqueles que estão atrasados para poder completar o ciclo deles, porque senão fica uma lacuna. Então, olha que coisa interessante, quer dizer,
aquelas pessoas mesmo que estão mais evoluídas, eles precisam nos auxiliar para que nós evoluamos mais rápido, porque eles não querem ficar parados no tempo esperando a nossa boa vontade. Claro que eles fazem isso por amor também, mas eles fazem pelas duas coisas, por amor e porque é necessário também para a evolução deles lá no plano que eles estão. E aí, continuando, se não veem mais alto, é porque sua inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, ou seja, é devagar, né? Não é de uma vez só que a pessoa vai conseguir essa abertura, né, da consciência. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. É nisto que vemos uma das necessidades da reencarnação, que é bem verdadeiramente segundo a justiça de Deus. De outra forma, em que se tornaria esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivesse os meios de alcançar superioridade? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Ou seja, por que Deus iria conceder uma oportunidade a algumas pessoas e aqueles, porque eles ainda têm esse conceito ainda de barbárie, Deus os deixaria abandonados? Jesus mesmo disse, né, que nenhuma ovelha se perderia, né? Então, é isso que consiste essa questão que Jesus disse. Aí, lá na questão 272, ele pergunta o seguinte: os espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou seja, de um lugar menos evoluído que a Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, ou seja, ele está perguntando o seguinte: se as pessoas vêm de um lugar inferior à Terra, ou de um lugar, ou de uma evolução igual aos canibais, por exemplo, poderia nascer entre os povos civilizados, né? E a resposta é a seguinte: sim, aos que se desencaminham querendo subir muito mais alto, mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Então, repetindo, só para a gente entender, sim, né, é possível um canibal reencarnar na nossa casa, por exemplo, aos que desencaminham querendo subir muito mais alto, mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos, ou seja, muitas vezes, o que ele está dizendo aqui? Que um canibal, muitas vezes ele quer evoluir mais rápido e ele escolhe, ele quer, né, renascer, por exemplo, junto dos civilizados. Só que quando ele chega, muitas vezes ele fica desorientado. Por quê? Porque a energia dele é diferente daquelas pessoas onde ele está vivendo, né? Ele não tem a mesma afinidade com aquelas pessoas. E continuando aqui, esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização, retornando para junto dos canibais. Isto não será uma queda, pois não farão senão retornar ao seu lugar. E nisso pode ser que ainda ganharão. Ou seja, na verdade, eles têm que retornar para a civilização, não é nem civilização, né? Para os canibais lá, que ainda não são considerados civilização. Só que mesmo assim eles podem ter um ganho. Por quê? Porque algo eles aprenderam com a civilização. Então, mesmo parecendo que eles voltaram, que eles regrediram, eles não regrediram, né? Porque não existe regressão, na verdade, né? Ninguém regride. Pode estacionar ou pode progredir. Mas se eles aproveitaram, né, aquilo que eles viram, mesmo que eles não ajustaram dentro desse contexto, mesmo assim eles podem ter aprendido algo que vai auxiliar tanto eles quanto aquele grupo a que eles pertencem. E a questão 273. A pergunta, né? Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, ele poderia estar encarnado numa raça selvagem? Olha que coisa interessante, né? E ele responde, sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo, a seu turno, sofrer os maus tratos que fez suportar.
Aquele que comandou em uma época pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pôde lhe impor. Um bom espírito pode também, para os fazer avançar, escolher uma existência influente entre esses povos. Então, é uma missão. Então, é aquela questão. Existe a expiação, existe a prova e existe a missão. Ou seja, a missão é que esses seres extraordinários que vieram à Terra, por exemplo, Jesus, imagina Jesus, ele não nasceu aqui em meio às pessoas do plano físico, que eram muitos e muito inferior a ele. Então, mas ele veio com uma missão. Ele veio com a missão de ajudar a humanidade inteira a evoluir, ajudar a queimar a parte do karma de uma humanidade inteira, para ter noção, né, do potencial espiritual de Jesus. Francisco de Assis, de uma certa forma, também ele tinha uma missão, e assim por diante. Buda, entre tantos outros, os nossos amados mestres indianos também, por exemplo, eles já tinham uma missão. Eles não estavam mais espiando, né, e nem cumprindo prova nenhuma. Mas eles vieram para ajudar, para auxiliar nós aqui do plano físico, para que a gente trazer aprendizado para nós e, com a energia deles, nos influenciar para que nós pudéssemos despertar a nossa consciência para poder evoluir mais rápido. Eles, por exemplo, tantos desses mestres, nossos mestres indianos, alguns deles são já avatares. O que é um avatar? Já é um representante de Deus na Terra. Na verdade, a energia de Deus flui através deles e vai iluminando o coração daquelas pessoas que estão abertos para receber aquilo que eles trouxeram para nós. Por exemplo, do Sai Baba, Babaji, né? Todos são seres já que são avatares, representantes de Deus na Terra, ou seja, são expressão de Deus na Terra. Mas esse é o nosso destino, esse é o objetivo de Deus conosco, que um dia nós também vamos ser expressão desse Deus, que nós também vamos ter consciência de expressar Deus. Porque quando Jesus falou o reino de Deus está dentro de vós, é isso que ele queria dizer. Nós precisamos fazer esse reino de Deus brilhar através do amor, através de olhar para o outro como um companheiro de caminhada, de olhar para as falhas do outro sem repreendê-lo, sem achar que nós somos mais evoluídos do que aquela pessoa, de olhar para as nossas falhas também sem nos condenar, lembrando que o que vale é o nosso esforço. Se nós estamos esforçando, se nós estamos procurando desenvolver o nosso potencial que Deus deixou dentro de nós, que nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos no caminho certo. A única coisa que nós não podemos é estacionar, é nos iludir com a ilusão, com os brinquedinhos que a gente encontra na Terra, com a materialidade, que não é errado a materialidade, mas nós não podemos priorizar essa materialidade. O material não pode ser mais importante do que o espiritual. Nós também somos, né? Tudo é energia. A matéria também é uma energia, só que essa matéria, ela é condensada, é uma energia condensada, ou seja, ela vibra mais devagar, é mais lenta a vibração dela, por isso ela condensa. Mas o plano espiritual, todas as outras coisas, essa energia ela tem uma vibração mais rápida, por isso ela não condensa. Mas tudo é energia. Só que nós não podemos nos iludir achando que só existe isso, que essa energia condensada é mais importante do que a energia espiritual da qual nós somos parte. Que nós somos gotas que fazemos parte do oceano que é Deus, né? Como comparando Deus e o oceano, nós somos as gotas que fazemos parte, nós estamos no oceano, mas nós não somos o oceano. Ou pode comparar com as ondas no mar, né? Deus é o mar, nós somos as ondas, mas nós fazemos parte desse mar.
E esse mar faz parte dessas ondas. Mesmo nós pertencendo, mesmo a onda pertencendo ao mar, ela não deixa de ser onda. Então, nós também não perdemos nossa individualidade, mas nós também fazemos parte de Deus. Deus é o todo e nós somos uma essência, faz parte ali do todo, né? É como se fosse, Deus fosse assim a flor de lótus e nós fôssemos as pétalas, entendeu? Então, Deus é o todo, a flor inteira, e cada um de nós é uma pétala que faz parte dessa flor, mas essa flor, aquela pétala tem toda a essência da flor toda, e toda aquela flor grandiosa também faz parte dessas pétalas. Então, uma coisa é ligada à outra, uma coisa depende da outra. Não sei se ficou confuso, mas é o entendimento assim que eu consigo passar, né, desse Deus. E assim, nós terminamos essas questões. Então, no próximo estudo que nós for fazer sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos começar a estudar. Deixa eu só olhar a primeira questão aqui, para que a gente possa já ter um contexto aqui, como que nós vamos começar a estudar, qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos aqui. Eu olhei esse dia, mas é que é tanta coisa na cabecinha da gente que a gente acaba esquecendo. Então, vamos começar falando sobre Deus mesmo, que Deus é infinito. Então, aqui, eu deixo com vocês, se alguém quiser dar opinião, acrescentar alguma coisa, fique à vontade, eu vou parar a gravação aqui, e aí é só abrir o microfone e participar.